Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Meu nome é Bartô, professor de matemática. Nós vamos a mais uma aula de matemática. Hoje o tema da nossa aula é regra de Cramer. Então pegue o seu caderninho, sua caneta, sua lapiseira e acompanhe o nosso material para estudar hoje mais uma aula de matemática. A regra de Cramer, pelo teorema de Cramer, se um sistema linear apresenta o número de equações igual ao número de incógnitas e determinante diferente de zero, então as incógnitas são calculadas por... E aí nós temos um conjunto de elementos, onde nós temos uma equação 1, a equação 2 e a equação 3. Tudo bem? Dessas equações, nós vamos tirar os valores de x, y e z, onde o meu x será a divisão do determinante de x sobre o determinante e o valor de y é a divisão de um determinante y do determinante inicial. E o meu z também é a divisão do determinante de z sobre o determinante inicial. E esse determinante ele tem que ser diferente de zero. Tudo bem? Os valores de dx, do determinante de x, do determinante de y, do determinante de z, são encontrados substituindo a coluna de interesse pelos termos independentes da matriz. Então vejam como é que se dá na seguinte situação. O determinante de x, percebam que ele tem 3 colunas e 3 linhas. Na primeira coluna nós temos o determinante 1, 2 e 3, que é os coeficientes ou os termos independentes da nossa matriz. Da mesma forma vai acontecer no determinante de y. E aí nós vamos substituir a segunda coluna pelos nossos termos independentes da matriz. E de igual modo vai acontecer no determinante de z. Na terceira coluna nós vamos substituir os termos independentes da matriz. Tudo bem? Então, uma das maneiras de calcular o determinante de uma matriz é utilizando a regra de Sarri, como nós vimos em aula anterior, onde você vai pegar o produto da diagonal principal e secundária e fazer todo aquele jogo de sinal, né, para obter o determinante da matriz M. Tudo bem? Então, nós vamos a um exemplo para a gente ver isso na prática, o uso da regra de Cramer. Então, acompanhe comigo e observe como se dará a utilização dessa regra. Observe o sistema a seguir. Então, nós temos aí um sistema com duas equações e duas variáveis. E aí, na primeira equação, nós temos 12x mais 3y igual a 15. Na segunda equação, nós temos 2x menos 3y igual a 13. E aí, utilizando a regra de Cramer, nós temos que calcular o determinante dessa matriz de coeficientes. Então, nós vamos montar ela em forma de matriz, onde nós temos uma matriz M com os elementos 2 e 3, 2 e menos 3, retirada lá do sistema. Perceba que ela é os coeficientes da parte literal. Tudo bem? E aí, resolvendo essa matriz por Sarri, nós temos um determinante igual a menos 42. E aí nós podemos já passar para a segunda parte, né, da resolução desse sistema. Na segunda parte, você vai calcular o determinante de x, substituindo os coeficientes da primeira coluna pelos termos independentes. Quem são esses termos independentes? Então, observe aí na matriz mx, que nós temos a primeira coluna em azul, os elementos 15 e 13. Observe lá no nosso sistema inicial que esses elementos eles saem lá do termo independente. Tudo bem? E aí nós vamos substituir nessa primeira coluna. Na segunda coluna nós temos os valores de 3 e menos 3, que vem também lá do sistema, do termo y. Tudo bem até aqui? E aí nós vamos fazer o determinante dessa matriz. E aí nós vamos ter o determinante de x igual. E aí, mais uma vez, utilizando a regra de Sarri, né, utilizando o cálculo da diagonal principal e secundária,
nós teremos o valor dessa d de x igual a menos 84. Tudo bem? Vamos ao terceiro passo. No terceiro passo, nós vamos agora calcular o d de y, substituindo os coeficientes da segunda coluna pelos termos independentes. Como vai ficar isso? Então acompanhe aí a resolução. Nós vamos ter uma matriz x igual a 12 e o 2. Observe a coluna. Então eu retirei lá do sistema, na primeira e segunda equação, os valores que estão acompanhando o x. Na segunda coluna da minha matriz, eu retirei lá dos termos independentes. Então percebo que seriam 3 e o menos 3, e eu substituí pelos termos independentes. Nós, obtendo a matriz, agora nós podemos calcular o determinante. Então, nós vamos fazer o determinante de y. E aí, mais uma vez, utilizamos a regra de Sarri e nós obtemos os valores de 126. Tudo bem? No quarto passo, nós vamos calcular o valor das incógnitas pela regra de Cramer. E aí, vamos relembrar um pouquinho que nós temos que ter um par ordenado para a resolução desse sistema. Para o valor de x, nós teremos o determinante de x dividido pelo determinante da matriz inicial, ou seja, menos 84 dividido para menos 42. E aí nós temos um valor de x igual a 2. Da mesma forma, nós vamos proceder para o y. O determinante de y dividido pelo determinante inicial da matriz m de x. E aí nós temos os valores de 126 dividido para 42. Ambos os números são negativos. E aí nós temos um valor menos 3. Ou seja, gente, o sistema linear ele tem como solução o par ordenado 2 e menos 3. E aí esse par ordenado ele é um endereço lá no plano cartesiano. Então percebam que nós temos os valores aí de x e de y. Tudo bem? Agora nós vamos a um exercitando para você ver isso com maior profundidade. Tudo bem? Acompanhe o nosso exercitando. Dado o sistema, e aí vocês percebem aí que ele tem 3 variáveis e 3 equações, né? Então vai ter aí uma possibilidade enorme de fazer um cálculo seguindo a regra de Cramer, né? Então, na primeira parte, nós vamos calcular o determinante da matriz dos coeficientes, ou seja, pegando só aquela parte lá dos coeficientes que estão acompanhando a parte literal. E aí nós temos na primeira equação o 1, 2 e o menos 1. Na segunda equação nós temos o 2, o menos 1 e o 3. E na terceira equação, 3, o 3 de y e o menos 2 de z. E aí nós temos uma matriz A. E aí, procurando ou determinando essa matriz A por Sarri, nós vamos ter os seguintes valores que vocês estão vendo na tela. E aí, a resposta desse determinante é igual a 10, tudo bem? A segunda parte é vocês calcularem o determinante de x. E aí nós vamos substituir os coeficientes da primeira coluna pelos termos independentes, como foi dito lá nos conceitos. Então, o determinante da matriz AX, nós vamos ter o 2 na primeira linha, né? o 2 e o menos 1. Na segunda linha, o 9, o menos 1 e o 3. E na terceira linha, o 3 e menos 2. Lembrando que nesse passo, no determinar o valor de x, eu vou substituir na primeira coluna os termos independentes. Tudo bem? E aí, resolvendo essa matriz por regra de Sarri, nós temos um valor 10. Tudo bem? No terceiro passo, nós vamos calcular o determinante de y, substituindo os coeficientes na segunda coluna pelos termos independentes. Ou seja, a matriz AY tem os seguintes elementos na primeira linha: o 1, 2 e o menos 1, na segunda linha o 2, 9 e o 3, e na terceira linha o 3, 3 e menos 2. E aí observe que nós vamos mexer na segunda coluna, onde nós temos os elementos 2, 9 e 3,
e eles são os termos independentes lá do sistema. Já as demais colunas são a parte dos coeficientes, tudo bem? Obtendo o determinante dy, nós vamos ter o seguinte valor, 20, tudo bem? Então resolva essa matriz pela regra de Sarri e você vai ter o valor do determinante igual a 20. O quarto passo é calcular o determinante de z, substituindo os coeficientes da terceira coluna pelos termos independentes. E aí nós vamos mexer aí na terceira coluna, onde nós temos elementos 2, 9 e 3. Os demais elementos, eles estão iguais lá conforme o sistema. E aí nós vamos determinar essa matriz, e aí o determinante dela é igual a 30. Obtendo os três determinantes e o determinante da primeira matriz, nós vamos calcular agora os valores de x, y e z, que possivelmente será a solução do nosso sistema. Então, substituindo os valores aí, na regra de Cramer, nós temos que o x é igual a 10 dividido para 10, que vem lá da determinante de x dividido pelo determinante da matriz inicial. Assim como o nosso y tem valores 20 dividido para 10, que é igual a 2, vindo também do determinante de y dividido para determinante inicial. E o nosso z também vem do quociente do determinante z sobre o determinante inicial. E aí nós temos um valor 30 dividido para 10, que é igual a 3. Ou seja, a nossa terna ordenada, que é solução para esse sistema, é 1, 2 e 3, que são os valores de x, y e z. E essa é a solução desse sistema que faz todas aquelas condições necessárias para nós termos a solução do sistema linear. Gente, eu vou pedir que vocês consultem a plataforma Eduque, né? Revejam essa aula e outras para tirar as suas dúvidas, né? Faça as atividades, procure seu professor e aprofunde mais sobre a regra de Cramer, exercitando, lógico, né? E nós encerramos nossa aula de hoje por aqui e até a próxima.